Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Partilhando o Pão, amém? Você que está chegando agora, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, clica no sininho das notificações e deixe seu like, amém? Deixe seu like, meu querido, minha querida. Você que eu creio vai ser abençoado neste momento através da palavra do Senhor. Eu vou pedir para que você, em nome de Jesus, compartilhe a palavra do Senhor, amém? Compartilhe aí o Evangelho para que outras pessoas possam ser tão abençoadas quanto vocês, amém? Vamos aí já partir para a palavra do Senhor, que está no livro de Jeremias, capítulo 18. Eu vou ler do versículo 1 ao 6, amém? Diz assim: o pote de barro. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Eu sou o Senhor quem está falando. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém? Amém, meu irmão? Amém. Irmão, presta atenção na palavra de Deus, o que Deus está falando para nós, né? Ele diz aqui no Jeremias, capítulo 18, verso 1 em diante, ele disse ao povo de Israel: não poderei eu fazer como esse oleiro faz ao barro? Ele disse para Jeremias, né? Para Jeremias. Então, ele está dizendo para você: olha, não existe coisa que eu não possa fazer para você. Se você crê que eu possa mudar a sua vida, então ele vai mudar. Mas se você não crê que ele muda, então isso não vai acontecer. As coisas de Deus espiritual, para nós entender, é preciso entender que o mundo espiritual não é como o nosso mundo carnal, nossa terra. É diferente como nós pensamos e nós acreditamos. Precisamos entender o mundo espiritual, como Deus quer na nossa vida, como Deus prepara a nossa vida nos caminhos dele. Ele disse assim a Jeremias: desce à casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. Ele está falando: abre o seu ouvido que eu vou falar com você. Presta atenção no que eu vou falar. Se ele está dizendo para você na palavra, ele está ali, ele usou ali a palavra dele na Bíblia para falar com você, usou pessoas para falar com você. Presta atenção no que Deus vai falar com você, presta atenção. Porque ele disse, aqui no verso 6, não poderei fazer de vós como fez esse oleiro? Então está dizendo, não poderei fazer como esse oleiro fez. O barro quebrou, ele estava fazendo um vaso, o vaso quebrou, ele desmanchou e fez de novo. Assim Deus pode fazer na nossa vida. Mesmo que você saiu ou deu problema, ou a situação está aí difícil, ele vai mudar a sua história. Mas se precisamos que você acredita que ele pode fazer. E tudo direcionado ao Senhor Jesus. Tudo direcionado a Deus. Ao nosso Senhor Jesus e a Deus. Quando nós falamos em nome do Senhor Jesus, nós estamos falando a Deus também. Então tudo é ligado em Deus. Amém, irmão? Você tem que ter essa noção. Aqui ele fala no verso 0, no momento em que fala contra uma ação contra o reino para
arrancar e para derribar e para destruir. Se tal nações contra a qual falar se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então ele está falando, ó irmão, se você se arrepender, você reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, você reconheceu e você disse, Deus, eu me arrependo disso que eu fiz, eu falei, mas me arrependo disso, né? Você se arrependeu de coração e ele vai fazer na sua vida, mudança na sua vida. Irmão, todas as mudanças na nossa vida sobre o mundo espiritual tem um processo. Não pensa que acontece um dia para a noite. Existe coisa que acontece assim, acontece dessa forma, de uma forma e outra, mas é com Deus. É Deus quem sabe a hora, o momento certo de cada um ele fazer algo na vida daquela pessoa. Tem pessoas que é de forma diferente, ele sabe como ali preparar aquele coração, fazer aquele coração mudar, aquele coração ser transformado. Ele sabe o tempo determinado para fazer aquilo acontecer na sua vida. Se você continuar firme nesse caminho, continuar ali, não desistir, mesmo que algumas perseguições vão acontecer dia após dia na nossa vida, que é normal a perseguição de um crente, o crente sempre é perseguido através de todos os momentos na vida deles, né? Então isso, irmão, acontece, mas você está firme com Deus, então Deus está cuidando, Deus vai livrar você de qualquer armação contra a sua vida. Ele vai continuar cuidando de você, se você crer, se você se arrependeu de coração ali para Ele. Ele diz, ali no 4, Jeremias 18, verso 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou e não se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então, irmão, Deus é dessa forma. Ele vai fazer na sua vida conforme Ele quer, que é bem para os olhos dele, conforme Ele quer que você ande, conforme quer que você esteja espiritualmente na presença dele. Então é dessa forma que realmente Deus quer na sua vida. Quer que você continue acreditando, crendo que Ele vai fazer algo na sua vida. Amém, irmão? Eu vou continuar aqui, também dentro dessa palavra que Deus nos deu de Jeremias. Ele me levou ali no livro de Isaías 45, verso 9, disse assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou dirá a tua obra, não tens mãos? Então assim, aqui Deus, ele nos mostrou, né? Ele nos disse assim, cuidado, né? Não fique você aí preocupado com a sua vida, com seus problemas, achando que o Deus que te formou, o Deus que nos criou, que Ele não pode, que Ele não tem poder, Ele não tem mãos para nos colocar no trajeto dele, no caminho dele, para nos livrar das astutas ciladas do inimigo. Então assim, Deus está falando, pode o barro falar para o oleiro ali, que formou ele, por que você me formou desse jeito, por que você fez assim, ou você não tem mão, né? Deus está falando, quando nós, os seres humanos, criados por Ele, formados por Ele, escolhidos por Ele, falamos, duvidamos do que Deus está fazendo, duvidando de que Deus, Ele está no controle de tudo na nossa vida. E quantas vezes, né, amor, nós, assim, começamos a passar por lutas, ou vem ali uma tempestade sobre a nossa vida, e nós pensamos assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus, Ele não está olhando para mim?
Meus irmãos, o Senhor está sempre olhando para nós. Ele está sempre lá na frente. Ele está sempre adiante de nós. Ele sabe que o inimigo vai tentar nos parar. Ele sabe que o inimigo das nossas vidas vai tentar nos fazer desacreditar nele. E ali o que ele fala? Toma cuidado, né? Toma cuidado de não, vamos falar na nossa linguagem, meter os pés pelas mãos. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Não pense que porque mas a minha vida tá de cabeça para baixo, mas se levantou uma tempestade sobre mim, sobre-humana, que eu não consigo lidar. Consegue, porque Deus, Ele nos criou, Ele nos formou, e Ele sabe até onde nós podemos chegar, não é, amor? Com certeza. E olha, eu vou falar para vocês, nós estamos falando isso aqui de experiência que nós tivemos com Deus. Sim, nós passamos por lutas desde a nossa conversão, que a gente olhando com os olhos da carne, a gente falava assim, não vai ter como sair disso. Nós não vamos suportar essa luta que sobreveio, né? Mas nós suportamos, meus irmãos, porque junto com a luta, junto com a tempestade, o Senhor, Ele já vai adiante de nós e Ele vai nos capacitando e Ele vai nos dando vitória. Amém? Ele vai cuidando ali de nós durante todo o tempo. Então, assim, Deus, nós, seres humanos, nós somos como o barro na mão do oleiro. Deus é o nosso oleiro. Ele quem nos forma, Ele quem nos faz, Ele quem conduz os nossos pés no caminho certo, no caminho dele, né? Quantas vezes, amor, nós pensávamos que nós estávamos fora do caminho do Senhor, que nós estávamos longe do caminho do Senhor, e lá na frente nós vimos que tudo era propósito de Deus, não é? Não é, amor? Com que certeza. Tudo era Deus ali nos conduzindo, era Deus ali nos preparando, nos forjando ali, nos moldando, né? Imagina ali o oleiro ali moldando o vaso da maneira que Ele quer, do formato que Ele quer. Assim somos nós na mão do Senhor, meus irmãos. Minha irmã, Deus, Ele sabe nos moldar, Ele sabe como nos ajudar, como nos abençoar, né? E Ele vai abençoar, minha irmã, meu irmão, Deus vai abençoar, Deus vai colocar as mãos sobre vocês, mas primeiro, Ele vai nos quebrando, Ele vai nos desfazendo para fazer de novo. Ele vai tirando ali com as mãos dele toda a imperfeição, tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não é bonito, tudo aquilo que é desagradável a ele, tudo aquilo que nós fazemos que assim não é de Deus. Ele vai limpando, ele vai purificando, ele vai mudando, né? Eu até escrevi aqui, né? Deus muda o nosso semblante. Eu lembro que antes de Jesus, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, o meu semblante era um semblante caído, era um semblante triste, amargo. As pessoas nem gostavam de se achegar a mim. As pessoas me achavam desagradável, me achavam rancorosa. E é o que eu era. Era assim a Lília antes de conhecer o Senhor. Era assim a Lília. Hoje as pessoas ficam perto de mim. Eu lembro que, nossa, eu achava engraçado. Às vezes eu estava no meu trabalho, na minha sala lá de depilação. Às vezes eu saía no salão ali, junto com as cabeleireiras, manicure, ficava ali junto delas. E eu começava a conversar. Tinha sempre uma mulher, outra que chegava e falava assim, nossa, a gente se sente tão bem perto de você. Você tem um semblante tão tranquilo, tão agradável. Você fala coisas assim que deixa a gente com tanta paz, a gente sente uma coisa tão boa de ficar perto de você. Essa era a Lília, já moldada, né? Restaurada
por Deus. Era a Lília já com a presença de Deus, com a presença do Santo Espírito dentro dela. Então você vê por aí, nós víamos, né, amor? Com certeza. A mudança que Deus ele fazia, né, amor, na nossa vida. Com certeza. E Deus ele é muito a importância de Deus trabalhar na nossa vida. Quando nós ali, Deus, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero. Então Deus ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai primeiro consertar tudo que está quebrado, tudo que está fora do lugar, tudo que está errado. Palavras, nós falamos palavras erradas, palavras que não são boas. E essas coisas ele vai limpar, ele vai tirar, ele vai preparar você primeiro. Tudo quando você estiver preparada ali, nas mãos dele, estiver ali 100% preparada, ele vai te abençoar. Ele vai te dar aquilo que você precisa nessa vida. Meu irmão, não é ser milionário, ser isso, ser aquilo, não. Mas o que você precisa, ele vai te dar. Pode ter certeza disso. Eu tenho experiência disso, né? Às vezes a gente quer coisa que às vezes aquilo está no meu coração e aquilo que está no meu coração que realmente não vai ser bom, ele não vai te dar. Com certeza não. Ele não vai te dar aquilo, mas ele dá aquilo que ele acha que você vai ficar bom na sua vida. E você vai se dar bem naquilo. Você vai ser bom. Então nada que é ruim, ele não vai colocar na sua vida. Então ele fala aqui, irmão, ó, aqui no verso 15. Contudo, meu povo, se tem esquecido de mim, queimando incenso e vaidade fizeram nós tropeçar nos seus caminhos e na vereda antiga, para que andasse por vereda afastada, não apiada, para fazer a sua terra um espanto e uma missão perpétua. Então está falando aqui, Deus está falando, olha, vocês, às vezes você fala assim, mas assim, como que eu estou servindo outro Deus? Irmão, a gente serve outro Deus. De uma forma ou de outra, a gente vai servir. Quando a gente sai do caminho, você começa a olhar algo, você começa a fazer algo que às vezes são coisas pequenas que estão dentro do nosso coração, que ainda continua ali, e nós continuamos fazendo aquilo que é errado. E nós achamos que aquilo é certo, achamos que aquilo é correto, é o que Deus quer. E às vezes, irmão, a gente tem que parar um pouco, raciocinar, pensar o que aquilo é, que aquilo está fazendo bem para mim, ou se Deus está ali, né? Se está realmente sendo uma coisa espiritual ou uma coisa que realmente dá da parte de mim. Então a gente tem que ter essa mudança, ter essa transformação para que Deus venha fazer algo na nossa vida. Amém? Eu lembro que quando eu me converti, as lutas eram muito grandes e nós, na época, não entendíamos nada. Se hoje nós dizemos que nós sabemos muito pouco, imagina quando começamos. E eu lembro que o meu medo, o meu temor era perder a presença de Deus que habitava em mim. Da minha família, perder a presença de Deus, nós perdemos a salvação, né? E esses dias, nos meus devocionais aí, eu falando com Deus, Deus me lembrou, eu até marquei aqui para mim não me esquecer, que a minha oração para Ele, né? Eu orei e pedi para Deus que Ele me quebrasse, me fizesse de novo, e que eu perdesse tudo, menos a presença dEle. E Deus me lembrou disso. Deus falou, lembra, filha, quando você disse que você podia perder tudo, menos a minha presença, que eu perdesse tudo, que você perdesse tudo, mas que você não perdesse a minha presença, que a tua família perdesse tudo, mas não perdesse a minha presença. E eu ouvi a tua oração. E assim eu tenho moldado vocês, e assim eu tenho forjado vocês, soldados, guerreiros, e
eu tenho colocado vocês à prova. Hoje, o Senhor, Ele falou para mim, né, amor, esses dias, que Ele tem me provado, né? É provação. Me provado, por quê? Para que eu saiba aonde eu ainda preciso mudar, para que eu saiba como eu posso fazer para melhorar, né? Ali no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 19, deixa eu abrir aqui, eu acho que está aqui no celular, rapidinho, meus amados, minhas amadas, tenham paciência aí. Eclesiastes 7, vamos ver aqui, 19, fala assim, olha, Deus falou assim para mim: a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. E ali, ele me levou no versículo 9, e ele falou assim, olha, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Então, você vê aqui o que Deus está falando? A ira, as coisas terrenas, né? Elas nos faz o quê? Ela nos tira da presença de Deus, ela nos desvia dos caminhos do Senhor. E já a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que Deus Ele nos dá, diz aqui no verso 19, que a sabedoria fortalece os que já são sábios, 10 vezes mais que muitos governantes ali. Então Deus tem mostrado para nós, olha, continuem marchando, continuem lutando, continuem fazendo a minha obra, continuem, não deem ouvido a Satanás, não deem ouvido aos inimigos da tua alma, porque vocês estão sendo forjados por mim, né? Vocês estão nas minhas mãos e eu é quem conduzo vocês pelo caminho certo. Às vezes, aos nossos olhos da carne, a aparência é que nós estamos fora do eixo, fora do caminho do Senhor, fora da vontade de Deus. Ou nós olhamos e vemos assim, podemos pensar assim, meu Deus, isso não pode ser de Deus, a luta é muito grande, eu não dou conta disso. Sim, nós damos conta. Minha irmã, você dá conta, meu irmão. Com certeza, se você olhar com os olhos espirituais, a sua mente vai mudar, o seu semblante de tristeza, de abatido vai mudar. Por quê? Porque Deus, Ele é o nosso protetor, é o nosso guardador. Ele é quem cuida de nós e Ele está à frente de tudo e Ele está no controle de tudo. Então Deus me lembrou aqui, nesse dia que eu estava ali, foi essa semana que eu fazia esse devocional, e Ele me lembrou da oração que eu fazia, né? E realmente nós perdemos tudo, né, amor? Nós perdemos tudo que não era de Deus, tudo aquilo que nos tirava da presença de Deus, tudo que nos enfraquecia no caminho do Senhor, Deus tirou da nossa vida. Deus tirou. Meus irmãos, se nós tivéssemos conquistado algo, se nós tivéssemos tido ali coisas que nós sonhávamos muito, desejávamos muito, nós já não estaríamos mais nos caminhos do Senhor, a Deus. Nós não estaríamos servindo a Deus. Nós estamos falando isso porque nós sabemos aonde que estava de fato o nosso coração, né? E o nosso coração tem que estar cheio da presença de Deus. O Espírito Santo, ele tem que tomar por completo o espaço que há no nosso coração. Meu irmão, minha irmã, não adianta nós deixarmos falar, não, o Espírito Santo, ele está aqui, ele habita aqui. Mas aí, nós ficarmos cheios do eu quero,
eu vou atrás, eu vou correr, eu vou buscar isso, eu vou fazer aquilo. Eu não vou, eu não quero. Eu quero que Deus cumpra em mim os planos dele. A nossa oração hoje é essa, né, amor? Eu quero que o Senhor esteja à frente de tudo, que Deus esteja abrindo as portas que Ele tem para nós e que Ele feche as portas que não são para nós. Porque o inimigo, minha irmã, meu irmão, o inimigo ele vai tentar nos enganar todo tempo. Todo tempo. O inimigo ele vai tentar mostrar que, sabe, Deus, isso não é de Deus. Mas Deus, né? Eu aprendi a orar na palavra de Deus, né? Quando eu estou orando, eu me lembro da palavra do Senhor e eu trago aquela palavra e eu falo em voz audível aquela palavra e ali eu falo, Senhor, que se cumpra na nossa vida a tua palavra, que seja em nós a tua vontade, o teu querer, o teu agir, o teu mover, porque se deixar por nossa conta, minha irmã, nós estragamos tudo. Nós estragamos, nós nos perdemos por qualquer coisa, Minha irmã, às vezes eu estou com tamanha dor e eu tenho passado muita luta com as dores, né? Hoje eu tenho tido muito mais dor do que antes e o inimigo quer me fazer parar. E ele quer fazer eu acreditar que, olha, Deus não é na sua vida, porque olha como você está. Você não está suportando a dor. Se isso fosse de Deus, você não estaria assim. Ele faz eu achar que eu estou pensando isso. E na verdade nós sabemos que não é nada disso. Minha irmã, lembra da história de Paulo? Paulo falava ali do espinho que ele tinha na carne, que era uma dor que ele orou e orou para Deus tirar aquela dor dele. E Deus falou para ele que a graça dele bastava para ele. É isso que Deus mostra para nós, meus irmãos, no meio da luta, no meio das dificuldades. Deus fala que o nosso coração é enganoso, né? Enganoso e perverso. E Deus fala que Ele esquadrinha nosso coração. Então Deus sabe. Ele sabe aonde está o nosso coração. Até onde nós aguentamos e até onde Ele pode nos deixar ir, né? Então Deus, Ele está sempre ali, meus irmãos, Ele está sempre ali cuidando de nós e nos resgatando dos caminhos tortuosos, sabe? Moldando-nos, tirando nós para o caminho dele, para o caminho correto, né? Esses dias ainda meu filho falou, eu queria um carrão desse, mas Deus não me dá. E eu olhei para ele e falei assim, Ele vai dar. Quando Ele reinar absoluto no seu coração, Deus vai te dar tudo. Eu falei, se não der esse, ainda dará um melhor. Mas para isso, o Senhor ele tem que reinar no nosso coração. O Senhor tem que reinar no nosso coração. Minha irmã, eu tenho buscado em Deus para que Ele reine no meu coração acima do amor que eu tenho pelo meu esposo, acima do amor que eu tenho pelo nosso filho, né? Ele já reina acima dos meus sonhos, dos meus desejos, Ele já reina. Mas se eu deixar, outras coisas reinarão no lugar de Deus na minha vida. Deus fala também, né? Ele esquadrinha nosso coração segundo o fruto das nossas ações. Então, Ele está vendo o que você está pensando, o que você quer, que você age, que é certo, né? Ele está ali esquadrinhando o seu coração e vendo segundo o fruto das suas ações. Então, qual é a ação que você está tendo aí na sua vida? Qual é o propósito? Qual é o fruto, né? Qual é o fruto? Qual é o propósito? Que você tem buscado? Aonde você tem deixado o seu coração mais preso? Preso, né, minha irmã, meu irmão? Nosso coração, em Deus, ele se alegra, ele se fortalece, ele fica. Com certeza. Mas quando nós deixamos que as coisas desse mundo se prendam no nosso coração, nós viramos ali prisioneiros de desejos, de sonhos, de amor, né? Nós viramos prisioneiros,
nós ficamos ali acorrentados a coisas que não vai nos edificar, que não vai nos levar a lugar nenhum. E quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão espiritual e falamos: Senhor, vem aqui sobre nós, reina, preenche todo o meu ser, todo o meu coração. Aí o nosso coração, ele vai se libertando das coisas terrenas, das coisas dessa terra, desse mundo, que não nos traz nada de bom. Nada de benefício, né? Nada de benefício. Então, minha irmã, você tem um chamado, meu irmão amado, querido, você tem um chamado muito lindo. O chamado que Deus tem para você, meu querido, é uma coisa muito poderosa, muito forte. Mas para que o Senhor, Ele complete a obra, né? Ele consiga atuar, agir na tua vida através do que Ele te dá, Ele tem que reinar absoluto, né? Como eu falei para o nosso filho, o Senhor, Ele tem que reinar sobre tudo em nós, sobre tudo. Sem a presença de Deus. O Senhor tem que reinar no meu coração acima dessa dor na carne que eu tenho sentido, uma dor terrível, mas o poder de Deus que está sobre mim, eu supero essa dor e eu me levanto todos os dias. E todos os dias eu dou graças a Deus por isso. Então, meu irmão, eu não sei a sua luta, minha irmã querida, minha amada, eu não sei o seu problema, a sua dificuldade, mas saiba que Jesus, Ele está te olhando. Meu irmão, Jesus está olhando para você e Ele vai estar indo adiante de vocês. Amém? Ele está indo adiante de vocês e Ele vai preparar tudo que nós precisamos, sabe? Como Ele preparou ali, né, amor, para o povo do deserto? Sim. O povo queria carne, Ele foi lá e deu carne. O povo queria água, Ele tirou água da rocha. Deus abre porta onde não tem porta, né, meu irmão? Deus, Ele abre a porta onde não tem porta. Ele abriu o mar para aquele povo todo passar. E enquanto o povo estava lá, Faraó e o exército não conseguiam chegar para matar o povo. Por quê? Houve o quê? Um nevoeiro. Porque Deus colocou um nevoeiro tão denso que o exército ficou lá perdido naquele nevoeiro e não chegava onde o povo de Deus estava. Minha irmã, você é povo de Deus. Meu irmão, você faz parte do povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus, né? Sacerdócio real, eleito, escolhido por Deus. Então, minha irmã, lembra a pedrinha preciosa que nós somos, né? Que derrubamos gigantes, que derrotamos exércitos com o poder do nome de Jesus e com a presença dele que habita em nós. É essa palavra que Deus trouxe. Meu irmão, confia, só creia. Vai lá que Deus está indo à sua frente. Faça a obra. Fale do Evangelho. Fale para todos que o Senhor colocar no teu caminho. Mas eles não ouvem, eles não escutam. Não importa. A semente vai ser plantada e na hora certa essa semente vai brotar no coração desse ser humano. E ali o Senhor vai operar na vida dele através do que você está falando hoje. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Não deixe de falar do Evangelho. Não se esqueçam de avisar as pessoas. Minha irmã, Jesus está voltando. Meu irmão, Jesus está às portas e nós precisamos avisar as pessoas. Sabe, as pessoas que estão indo até na igreja, mas só estão preocupadas em conquistar coisas da terra, coisas desse mundo aqui. E estão esquecendo de que a nossa morada verdadeira, eterna, é lá na glória com o Senhor. E nós temos que ir para lá. E para isso nós temos que conquistar, né? O nosso lugar lá ao lado do Senhor. Então, se eles ficarem conquistando tudo aqui nessa terra, quando Jesus voltar, aí eles não vão ter o lugar deles lá. E aqui tudo vai acabar, né?
Não se esqueça disso. Jesus está voltando. Alerte as pessoas. Falem do evangelho verdadeiro. Preguem a palavra do Senhor. Olha, Jesus está voltando. E Ele tem um caminho para você. Então, assim, fale. Somente fale o que o Senhor tem colocado na sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? E não se preocupe, porque o Senhor vai adiante de nós. O Senhor, minha irmã, está indo à sua frente, meu irmão. E Ele abre portas aonde não tem porta. Se precisar de água e não tiver rio, Ele tira água da rocha. Se precisar de um caminho, né, no deserto e o sol estiver escaldando, queimando, Ele vai colocar, Ele vai ser uma nuvem sobre você para que você não seja queimado, torrado ali naquele sol. Se você estiver diante do mar e você precisar chegar do outro lado e os inimigos estiverem querendo te alcançar, os inimigos não vão te alcançar. E o Senhor, Ele vai abrir um caminho no mar para você passar. Amém? Creiam nisso. Deus abre porta onde não há porta. E Ele é o nosso caminho. É Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos aí ficar por aqui. Já se faz longo esse vídeo. E temos mais o que falar no próximo vídeo que nós vamos estar aqui, se assim Deus nos permitir. Amém? Fiquem todos com Deus. Que vocês sejam ricamente abençoados no caminho que o Senhor preparou para vocês. Que vocês tenham sabedoria nesse caminho. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.